Olá, galerinha linda do meu coração, como vocês estão? Bem? Dormiram bem? Estão bem alimentados? Bem dispostos para aprender matemática? Claro que sim, né? Essa foi a resposta que você deu, né? Claro que estou, professora, super ansioso para aprender matemática. Fico muito feliz com você, viu? Ó, coraçãozinho para você. Vamos lá aos nossos lembretes básicos. Ai, professora, de novo para você não esquecer, certo? Então corre lá no Classroom, não agora, depois. Corre lá no Classroom, faz atividade obrigatória e marca sua presença lá, certo? Diga, eu estou aqui, através dessas respostas, tá bom? E se você está pela TV, organize todo o seu materialzinho lá para entregar na escola no dia que for agendado, tá bem? Não esqueça de colocar nome, número, turma, disciplina, senão vocês entregam aquele material, daí a gente não sabe qual material é para que professor. Fica meio esquisito o negócio, tá bom? Organiza aí bem bonitinho, faz uma letra bem linda, bem legível. Que saudade de escrever, né? Dá saudade, né, gente? Dá sim. Faz isso, monta todo o teu materialzinho e leva na escola no dia marcado, ok? Lembretes dados. Vamos lembrar o que a gente trabalhou na última aula? Você lembra? Tem que lembrar, né, gente? Nós trabalhamos com média aritmética ponderada e alguns exemplos. Aquela que tem pesos diferentes, certo? Professor, e hoje o que nós vamos ver? Nós vamos trabalhar com mais alguns exemplos de média aritmética, com algumas aplicações para que a gente possa entender bem esse conceito, tá bom? Dentre os conceitos de média, esse é que os alunos mais erram, porque eles têm essa certa confusão com os pesos desses valores. Então, vamos prestar atenção, fixar bem, para nunca mais esquecer. Porque não é difícil, gente, certo? Difícil é aqueles polinômio enorme que vocês viram, lembra? Aquilo lá a gente pode chamar de um pouco mais difícil. Esse aqui é tranquilérrimo, ok? Então, vamos lá. Média aritmética ponderada. Eu já vou dar um tempinho para você copiar isso aqui, porque é bem importante ter os conceitos registrados, tá bom? Mas vamos ler juntos? Vale relembrar que a média aritmética ponderada considera o peso de cada uma das variáveis, ou seja, os valores a serem considerados podem ter importância ou incidência diferentes. Lembra que eu falei no caso dos exemplos das notas? Um trabalhinho, de repente, não que ele não seja importante, gente, mas ele não tenha a importância que tem a apresentação de um seminário, por exemplo, né? Que exige mais trabalho, mais dedicação. Então, são valores diferentes, importâncias diferentes. Ou incidência. Vocês lembram daquele exemplo que a gente fez do número de filhos por casal? Entendeu? Um número aparece mais vezes, então a gente vê a incidência desse número aparecendo mais. Então não é questão de importância. O casal que tem 2 filhos é mais importante que o casal que tem 3? Não. Então é só para a gente remeter a ideia de importância ou de incidência, certo? Por isso que a gente usa a palavra peso. Um tempinho para você copiar isso aqui. Copiou? Tudo certinho? Letra bem bonita? Bem legível? Muito bem. Vamos então a um exemplo? Olha o que eu tenho aqui, ó. Qual a média aritmética dos valores? 3, 5, 6, 7, 9 e 10. Lembrando que é média aritmética. Ninguém falou em peso aqui, certo? Então, se ninguém falou em peso, é aquela média aritmética simples,
onde você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você está somando. Então, ó, somado esses valores, ó, 3 mais 5 mais 7 mais 6 mais 7 mais 9 mais 10. Quantos valores estamos somando? 1, 2, 3, 4, 5, são 6 valores, ok? A gente soma tudo, deu 40. 40 dividido por 6 dá uma dízima periódica. Lembra o que é dízima? É quando a conta não tem fim. O mesmo número fica se repetindo infinitamente. Então, deu 6,6666666 até o final do mundo, certo? Pergunta. Mas se forem atribuídos pesos diferentes para esses valores ali de cima, será que essa média vai mudar? Hein? Eu quero que você pense um pouquinho e copie esses valores para que a gente possa fazer a conta depois com os pesos diferentes, tá bom? Muito bem. Copiado, vamos prestar atenção nessa pergunta. Então, eu tenho uma média aritmética ali que foi calculada e deu 6,666. 6,6, ok? Se a gente atribuir peso diferente, ou seja, importância, vamos supor que aquela nota 6 tenha peso 3, a nota 10 tenha peso 1. Então, significa que esse 10 não vai valer tanto quanto a gente gostaria, porque ele só tem peso 1 comparado ao outro que, por exemplo, teria um peso 3, ok? Então, vamos ver se a gente atribuir pesos, se a média muda. Você acha que sim ou você acha que não? Você acha que continua sendo a mesma, 6,6? Ou não? Vamos ver isso? Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei alguns pesos, tá bom? Eu já vou dar um tempinho para você copiar. Então, respira, olha para mim, vamos ler juntos que você já copia daí.
Ó, o 3, eu chutei, certo? Do nada, da minha cabeça, que tem peso 1. O 5, eu chutei um peso 2 para ele. O 6, um peso 2 também. O 7, também um peso 2. O 9, digamos que é a nota mais importante de todas aqui, ó, porque ela tem peso 3. E aquele 10 tem peso 2, ok? Então, como que a gente calcula a média ponderada? A gente multiplica, ó, 3 vezes o seu peso, mais 5 vezes o seu peso, mais 6 vezes o seu peso, mais 7 vezes o seu peso. Ah, professora, pois é, tem mais 2 valores ainda. Mais 9 vezes o seu peso e, por último, mais 10 vezes o seu peso, ok? Lembrando que você divide pela soma dos pesos daí. Então, presta atenção, tá tudo em verdinho para que você possa visualizar melhor. Então, o primeiro tem peso 1, peso 2, peso 2, peso 2. Não vai se confundir com esse monte de 2, tá bom? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4 valores com peso 2. Então, o número 2 tem que aparecer 4 vezes aqui, tá bom? Porque se você esquece de colocar 1, dá tudo errado daí. E o 9 tem peso 3, tá ali, ok? Feitas as multiplicações primeiro, depois faz a soma disso tudo. Vai dar 86, ok? E embaixo a soma dos pesos deu 12. Então, eu preciso dividir 86 por 12. Você lembra como divide 86 por 12? Vamos fazer juntos? O que você me diz? Podemos fazer? Ai, professora, mas essa não tem vírgula. Essa não tem. Por isso que nós vamos lembrar, é diferente, ok? Então, vamos lá. 86 dividido por 12. Não tem vírgula. Então, beleza, podemos começar já, ok? Eu tenho que pegar todo o 86. Então, vamos pensar. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 86? Eu vou fazer essa conta um pouco diferente, porque de repente vai que você não decorou a tabuada, né? Ó, uma dica minha aí, ó, decora a tabuada que é muito mais fácil. Vamos supor que você não saiba essa tabuada decora. Então, como é que você pode fazer? Através da soma, ok? Nós vamos somando os valores. Quantas vezes o 12 cabe lá dentro? E nós vamos fazendo isso através da soma, ó. 12 mais 12, 24. Então, eu já usei ele 2 vezes. Ainda está longe do 86. Então, nós vamos continuar somando o valor que está na chave, ó. Mais 12 dá 36, ó. Somei mais um 12, então já deu 3. Somando mais um 12, 48. Ainda está longe. Mais um 12, 60. Estamos chegando perto, ó. Mais um 12, dá 72. Será que cabe mais um 12? Vamos ver. Opa, aqui é 4. 84. Beleza, deu certo, olha lá, ó. Quantos 12 eu somei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, significa que 7 vezes 12 dá 84. Se você não sabe a tabuada, é um jeito que você tem de resolver. Demora um pouquinho mais? Demora, mas quem não sabe somar, né? Então, todo mundo sabe, é fácil de você fazer essa conta. Então, coloco 7 aqui. 7 vezes 12, 84. 84, para chegar no 86, sobra 2. Quero continuar a conta, porque é uma média, né? Não existe média 7. Quer dizer, até existe, mas eu quero saber se ele tirou 7, ou é 7,1, 7,2, 7,5, 7, o quê? Então, eu coloco vírgula na chave e acrescento um 0 no resto. 20. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 20? Olha aqui, ó. 2 vezes dá 24. Já passou. Então, é uma vez só. 1 vezes 12, 24. 1 vezes 12, 12. 12 para chegar no 20 dá 8. Quero mais um valor para saber se de repente vai arredondar ou não. Vamos colocar mais um 0 aqui, ó. 80. 84 passou. Vai ter que ser esse 72 aqui, ó.
72 até aqui, quantos 12 foram somados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 12 dá 72. 6 vezes 12, 72. Para chegar no 80, quanto que dá? Ih, sobrou 8. Então, significa que se eu colocar mais um 0, aqui eu vou colocar mais um 6, aqui vai sobrar mais um 8, e assim infinitamente. Então, deu uma dízima periódica, certo? 7,1666666666 não termina a conta nunca mais na vida. Mas deu para lembrar? Ai, professora, que trabalhoso. Concordo, é bem trabalhoso. Por isso que é importante você saber a tabuada de cor, certo? Tem como dar umas fugidinhas? Até tem, mas é bem trabalhoso o caminho, ok? Então, voltando aqui, 7,16. Por isso, essas reticências ali, ó, deu uma dízima periódica. Então, só para você ter uma ideia de incidência, de quantas vezes os valores aparecem, certo? O valor 3 tem peso 1, é como se ele aparecesse apenas uma vez. O peso 5 tem peso 2, é como se ele aparecesse, ó, 2 vezes. O 6 também é como se aparecesse 2 vezes, porque ele tem peso 2 também. O mesmo acontece com o 7, ó. Já o 9 tem peso 3, é como se ele aparecesse 3 vezes. E o 10 tem peso 2, é como se aparecesse 2 vezes. É como se você fosse calcular uma média aritmética simples de todos esses valores aqui, ó. Gente, mas olha o tamanho da conta. Vai ficar muito grande daí, por isso que a gente usa essa multiplicação do peso. Fica mais fácil. Então, a média ponderada, ela não é diferente da aritmética. Ela simplesmente é uma média aritmética muito longa que a gente conseguiu dar uma resumida nela. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para o próximo. Exercício 1 para você, ok? Vou ler com você e daí vou dar um tempinho para você pensar. Celina participou de um concurso de beleza em sua cidade. Os pontos avaliados foram desenvoltura, com peso 3, beleza, com peso 3, oratória, com peso 2 e habilidades, com peso 2 também. Então, olha aqui, ó, se as notas de Celina foram 8,5 em desenvoltura, 9 em beleza, 9,5 em oratória e 8 em habilidades, qual foi a nota final dela? Eu vou dar um tempinho para você copiar isso aqui e resolver. Já volto.
Muito bem, conseguiu pensar um pouquinho nessa ideia do concurso aí do peso? Viu como está ficando mais tranquilo agora? Conforme a gente vai fazendo exemplos e exercícios, vai ficando mais clara a ideia da média ponderada na nossa cabeça. Vai ficando mais tranquilo de fazer, beleza? Vamos lá então? Então ela recebeu 8,5 em desenvoltura. Então, teve peso 3 esse valor. Então, ó, 8,5 vezes 3. A nota vezes o peso dele. 9 em beleza, então é 9 vezes o peso, que é 3, ok? Mais 9,5 em oratória, vezes o peso que tem esse quesito. Então, é 9,5 vezes 2. E o último, 8 em habilidades. Então, 8 vezes o peso respectivo dele, que é 2. 8 vezes 2, ok? Gente, não esqueçam, pelo amor de Deus, de fazer as multiplicações primeiro, tá bom? Ai, professora, lá vem você falando isso de novo. Pois é, mas é de novo, é na repetição que a gente aprende, certo? Nem que seja na marra. Ó lá, ó. Então, faz as multiplicações e depois faz a soma. Então, a soma deu 87,5. E a gente divide pela soma dos pesos, certo? Então, ó, peso 3 tá aqui, peso 3 e as duas últimas, peso 2 e 2. Então, somando toda essa galerinha, 10, ok? E nós dividimos 87,5 por 10. Divisão por 10, eu preciso ir para o quadro? Não preciso não. Porque quando nós dividimos por 10, gente, a gente só caminha com a vírgula, certo? A vírgula está lá, ó, para ajudar ainda, é um número decimal. Porque às vezes dificulta um pouquinho quando é um número inteiro. Vocês esquecem que a vírgula sempre está no final do número, né? Mas ali tá a vírgula explícita ali pra gente. Então, é só caminhar com a vírgula para a esquerda do número. Se você está dividindo por 10, o número tem que ficar menor, certo? Então, você caminha para a esquerda. Quantas casas, professora? O número de zeros que tiver. O número 10 tem quantos zeros? Muito bem, um só. Então, eu caminho uma casa com a vírgula. Então, uma casa para a esquerda vai ficar 8,75. Veja como é fácil. Moleza, né? Divisão e multiplicação por 10 ou por qualquer potência de 10, molezinha, gente. Você só fica brincando com a vírgula de um lado para o outro, certo? Quantidade de zeros que tiver. Então, aqui a nota da Celina foi de 8,75. Uma nota muito boa, né? Eu não entendo muito de concursos de beleza, mas eu acho que é uma nota muito boa que ela teve. Vamos para o próximo? O próximo diz assim, ó. A tabela a seguir mostra os salários dos funcionários de uma empresa. O salário, certo? Determine a média salarial. Então, aqui, já vou dar um tempinho para você copiar. Vamos pensar juntos. É uma média aritmética simples? Ele quer saber a média, ó. Ele só perguntou a média. Claro que ele não deu a dica se é ponderada, se é aritmética simples. Ele não deu, nós temos que ver na tabela. Então, aqui eu tenho 12 funcionários com esse salário. Então, significa que a incidência desse número, ele aparece quantas vezes? 12. A questão da média ponderada tem a ver com pesos, importância, ou com a ideia também de incidência de valores. O mesmo valor aparecendo várias vezes, que é o que acontece aqui, ó. O salário de 1.080, ele aparece 12 vezes. O salário de 2.650 aparece 8 vezes. O salário de 3.500 aparece 7 vezes. E o salário de... olha o salário, gente. O salário de 20.270 aparece 3 vezes. Então, ele não falou em peso, mas ele mostrou uma incidência dos valores. Então, nós usamos a média, qual? Vocês sabem, né? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar e pensar um pouco a respeito desse exercício. Já volto.
muito bem, galerinha? Copiaram? Pensaram? Resolveram? Já estão com a resposta na mão? Não estão? Me contem aí, como foi? Como está sendo essa experiência com esse quadro absurdo de salários? Hein? Então, eu tenho esse quadro, quero a média salarial. Então, vamos entender um pouquinho, ó. Então, como eu falei para você, aqui nós temos a ideia nesse exercício de incidência, que é aquela história que eu falei. Esse salário de 1.080, ele aparece 12 vezes, 12. Então, não posso considerar apenas uma vez, somar esses 4 e dividir por 4, porque não vai me dar a média real, porque esse salário aparece 12 vezes. E esse aqui de baixo, que é grande, ele aparece apenas 3 vezes. Então, eu tenho que considerar essa incidência deles. Então, nós vamos aplicar a média ponderada nesse caso, tá bom? Então, como é que vai ficar? Ó, o salário de 1.080 vezes 12, tá aqui a tabelinha para a gente lembrar. O salário de 2.650 vezes 8, porque ele aparece 8 vezes. O salário de 3.500 vezes 7, porque ele aparece 7 vezes. E o salário de 20.270 vezes 3, porque aparece 3 vezes. E eu divido pela soma dos pesos, ou seja, o total de funcionários. A média eu não divido pelo total? Então, soma 12 mais 8 mais 7 mais 3. Professora, tem outro jeito de fazer? Tem. Você pode fazer a média aritmética simples. Como? Você vai ter que somar 12 vezes o 1.080. Então, ó, vamos lá. 1.080 mais 1.080 mais 1.080 mais 1.080 até chegar no 12. Mais 8 vezes 2.650. 2.650 mais 2.650 até somar tudo. Mais 7 vezes de 3.500. 3.500 mais 3.500 mais... Olha o tamanho da conta, gente. Vocês estão entendendo o porquê da média ponderada? Porque fica mais sucinto o negócio, fica menor, fica mais resumido, tá bom? Então, por isso que a gente multiplica ali, ok? Então, vamos lá. Primeiro, fazemos as multiplicações, sempre, tá bom? Aí, depois, soma. Então, feitas essas multiplicações, eu tenho esses valores aqui de baixo, ó. Certo? E daí, somando os 4 valores, eu tenho 119.470. E eu vou dividir por quanto? A soma dos pesos embaixo, ó, deu 30, certo? Então, eu vou dividir 119.470 por 30. Um jeito que você tem de fazer, de facilitar um pouquinho a sua vida aqui, ó, é você simplificar essa fração. Basicamente, é você cortar o zero de cima com o zero de baixo, ó. Os dois são o último algarismo, ó. Você pode cortar. É a simplificação de fração, onde nós dividimos tanto o numerador quanto o denominador por 10, tá bom? Daí fica um pouquinho menor. Vai ficar 11.947 dividido por 3. Tá, a boada do 3 você sabe, né? Sabe sim. Essa eu não vou fazer no quadro, não. Essa você tem que saber. Então, quanto que deu? 3.982,33333 deu uma dízima periódica. Por isso que tem esse tio aqui, ó, em cima do sinal de igual, porque é aproximado, certo? Então, a média salarial nessa empresa é R$ 3.982, ok? Considerando todos os valores e todas as incidências de cada valor, ok? Deu para entender? Deu? Podemos passar para frente, então? Exercício 3. Ele fala de novo de nota, gente. Eu imagino que esse exemplo de nota seja o mais fácil da gente conseguir entender essa questão de peso. Então, vamos lá. As notas de um aluno durante um trimestre em inglês. In English? Do you speak English? Hein? É importante a gente aprender inglês, hein, gente? Pelo menos algumas coisinhas. São as seguintes. O trabalho 1, ele tirou 8,5, tem peso 2. O trabalho 2, ele tirou 7, também tem peso 2. Aí a apresentação ele tirou 8, apresentação tem peso 3. Então ela vale um pouco mais que os outros, certo? E na prova individual tirou 7, 6 e tem peso 3. E a minha pergunta é, qual foi a média desse aluno nesse trimestre em inglês? Qual foi? Faz aí para mim.
Bora comigo fazer essa conta, então? Então, vamos lá. Trabalho 1, 8 e 5 e tem peso 2. Então, lembra, a gente multiplica a nota pelo seu peso. Então, ó, 8,5 vezes 2. Segunda nota, ele tirou 7. 7 vezes o peso dele, que é 2. Terceira nota, tirou 8. Cuidado que o peso desse é 3. Então, 8 vezes 3. Mais a última nota, que é 7,6 vezes o seu peso, que é 3, ok? Fazendo as multiplicações primeiro, nós temos esses valores aqui embaixo. E nós dividimos por quanto? Pela soma dos pesos, ó. 2 mais 2 mais 3 mais 3. Deu 10. 10 para facilitar a nossa vida, né? Então, somando todos esses valores, 77,8. Como que eu divido por 10? Molezinha, né, gente? Porque divisão por 10 é só caminhar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu tenho a vírgula aqui, ó, entre o 7 e o 8. Caminho uma casa para a esquerda, vai ficar entre os dois 7. São 7,78, ok? Bem importante, eu quero que você tenha registrado isso aqui. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa resolução, porque é bem importante para você entender depois, quando você voltar a olhar o caderno, porque você vai voltar, né? E vai olhar o caderno. Então, é bom que você tenha tudo certinho. Então, só um tempinho e nós já voltamos. Muito bem, galerinha, depois de copiado, você está com o caderno bonitinho, registrado, parabéns para você. Então, o que nós trabalhamos hoje? Média aritmética ponderada, que é essa questão que tem os pesos, tá bom? Essa importância diferente ou essa incidência diferente dos valores. Spoiler para vocês, o que verão na próxima aula? Vocês trabalharão com medidas de estatística chamada moda. Já ouviu falar nela? Já? Não?
Ai, moda é outra coisa, professora. Não, moda é um conceito matemático. Olha que legal. Mas eu não vou contar nada. Segredo. Isso você vai ver na próxima aula, tá bom? A gente se vê na próxima, galerinha. Beijo. Até mais.